Turma, na atividade 5, nos diz o seguinte: após abastecer, o carro, Matheus seguiu viagem. Viajando a uma velocidade média de 60 km por hora, normalmente ele leva 4 horas para fazer o percurso. Certo dia, ele aumentou a velocidade média do automóvel para 80 km por hora. E a partir dessas informações, eles nos pedem para determinar o tempo que Matheus levou para percorrer o mesmo trajeto. Então, ilustrando a situação, imaginemos que esse primeiro carro refere-se à primeira situação. Em um determinado percurso, a 60 km por hora, ele gastou 4 horas para fazer esse percurso. Já considerando o mesmo percurso, porém a 80 km por hora, ele gastou uma outra determinada quantidade de tempo. E organizando essas informações, considerando a grandeza do tempo e da velocidade média, nós podemos falar que com 4 horas, quando ele gasta 4 horas, é porque ele estava a 60 km por hora. E nós queremos saber quanto ele gasta quando ele está a 80 km por hora. Se vocês observarem as grandezas, aqui o tempo, digamos que ele iria aumentar, porque quanto mais rápido ele estiver, menos tempo ele vai gastar. Vocês até perceberam que o carro aqui estava um pouco mais rápido. Se não percebeu, dá uma voltadinha no vídeo. Então essa é a ideia. Quando você tem um tempo t que você quer descobrir, associado a 80 km e o outro tempo associado a 60, você pode afirmar que essas grandezas eram inversamente proporcionais. Como assim inversamente proporcionais? Vamos supor que você faça uma simplificação dessa fração. Você vai dividir o 60 por 20 e vai dividir o 80 por 20. Vai dar 3 sobre 4. Se você fizer o inverso aqui, tem que dar 4 sobre 3. Então, sem calcular, nós já temos uma ideia de que o tempo vai ser 3 horas, exatamente porque a razão aqui é 3 sobre 4, e como é inversamente proporcional, aqui tem que ser 4 sobre 3. Mas seguindo a lógica que nós sempre utilizamos, porque uma forma é legal de ser usada? Porque talvez nesse ponto é fácil calcular e simplificar, mas em uma outra situação não seja tão simples. E aí a proporção, que é a igualdade das razões, vai ser o caminho mais otimizado, vai ser o melhor caminho. Então, 4 está para t, assim como o 60 está para o 80. Por que eu coloquei o diferente aqui? Porque as razões elas não vão ser proporcionais, não vão ser diretamente proporcionais. Então, eu preciso inverter uma das razões. Em vez de 60 por 80, eu coloco 80 por 60. E aí eu posso colocar uma igualdade, porque essas razões elas vão ter o mesmo valor. Aqui não estava invertida. Eu inverti aqui a fração, a razão, e aí sim eu posso calcular. Falar que os extremos são proporcionais aos meios quando eu multiplico. Então, 80 vezes t, só por conveniência, para a letra ficar no primeiro membro, mas normalmente a gente começa desse 4 vezes 60. Então, 80 vezes t é igual a 4 vezes 60. 80t é igual a 240. Eu lembro que eu preciso de encontrar o valor de 1t, então eu divido por 80 aqui, 80 dividido por 80 é 1. Eu não preciso de colocar 1 na frente dessa parte literal, quando 1 está no coeficiente, e tenho que 240 dividido por 80 é igual a 1t. Então 1t é igual a 3, assim como nós deduzimos aqui, já olhando só a razão. Isso faz, turma, com que nós possamos afirmar que quando ele estiver a 80 km por hora, ele vai gastar 3 horas. Colocando uma respostinha final, com uma velocidade média de 80 km por hora, Matheus levou 3 horas para percorrer o mesmo trajeto.